Graça e paz, estimados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso momento de estudo bíblico. Nesta terça-feira, hoje, dia 5 de abril de 2022. Eu sou o pastor Erison, pastor da congregação Cristo para Todos em Campo Grande, também pastor supervisor nas congregações de Duque de Caxias e Campos Elíseos. É uma alegria ter cada um de vocês aqui. Nesta noite, nós estaremos meditando sobre o tema do nosso caderno do PEN, colocando aqui para vocês darem uma olhada. Caderno do PEN, estudo de número 3, né? O poder de Deus para a salvação da igreja. Estudo de número 4, né? O poder de Deus para a salvação, a igreja em grupos, né? O estudo de número 4. Esse estudo foi preparado pelo nosso pastor, vice-presidente de expansão missionária, pastor Éder Gomes. E nós, então, tomando essa série de estudos, né, do caderno da nossa igreja, que leva em conta a temática do ano, estaremos meditando semana após semana esses assuntos, tá bom? É um caderno que é preparado para o Brasil inteiro, então pode ser que algumas das realidades que ele propõe nesse estudo não seja tão pertinente a nós, ou de fato esteja falando especificamente para os desafios da missão numa cidade ou no contexto urbano. E é na presença do nosso Deus que nós queremos dar início a esse momento, invocando a presença, o santo nome do Senhor aqui entre nós, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, Santo Deus e Pai, Tu disseste em Tua palavra, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, me faço presente. Então, Senhor, assim, crendo, nós sabemos que Tu estás conosco. E muito embora estejamos em lugares diferentes, geograficamente, estamos unidos num só corpo por meio do Teu Espírito, que nos une contigo e com todos aqueles que ao longo da história creram e confessaram o Teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor, nesse propósito de sermos Tuas testemunhas, antes que chegue o dia derradeiro. Venha entre nós e dá-nos a Tua palavra. Amém. Muito bem. Seguindo aqui a nossa programação, nós temos o momento que nós queremos trazer um hino, né? O hino que nós queremos meditar na sua letra e cantarmos também, aqueles que quiserem cantar. Só peço aí que mantenham os seus microfones fechados. Podem cantar em casa, só com os microfones fechados, para não dar um conflito aqui de microfonia. O hino Pelas Dores deste Mundo, um hino de Quaresma, né, que fala acerca da oração da igreja pelo mundo, pelas cidades, o lugar onde nós vivemos. Cantemos junto nessa melodia. Opa! Deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz bendita e irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison.
Muito bem. Orar pela necessidade do nosso país, pelas necessidades de nossas cidades, né? Clamar a misericórdia do Senhor, não apenas sobre nós, mas com todos aqueles que vivem conosco neste mundo de dores, sofrimentos, né? Consequências do estado de pecado o qual jaz o mundo e para o qual o Senhor veio resgatar, né, para uma reconciliação perfeita através de seu Filho Jesus Cristo. Nós hoje então meditaremos nesse tema, como falei no início, o poder de Deus, né, o poder de Deus para a salvação. O tema vocês têm ali, os slides que nós estaremos apresentando, e o primeiro deles, né, nós destacamos ali o texto de Atos 2, versículos 42 a 47. Né? Para fazer a leitura então deste texto, Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, unidos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é o texto base para a meditação que o pastor Éder nos traz. Ele nos provoca. E também esse texto é o texto que a nossa igreja tem usado neste quadriênio, que encerra agora, né, em 2022. Nós estamos assentados, né, na última parte desse tema, né, na oração, né, e no testemunho. Né, compartilhar, firmados em Cristo, compartilhamos a salvação por meio, né, do testemunho e também das orações. Muito bem. Olhando um pouquinho mais de perto aquilo que o pastor Éder nos propõe, ele faz uma pergunta. À luz do texto bíblico, como identificamos uma verdadeira igreja cristã? À luz do texto bíblico, como identificamos uma verdadeira igreja cristã? Alguém gostaria de dar uma sugestão inicial? Como esses textos nos auxiliam a identificarmos uma igreja cristã? Seu Antônio. Oi. Gostaria de falar? Sim, vou falar. Então, olhando o texto de Atos 2, 42 a 47, é possível identificarmos uma verdadeira igreja cristã nas palavras que nós acabamos de ler? Não, não é muito fácil, não. Não é muito fácil. Não. Porque precisa de um apanhado muito grande, digamos assim, na palavra, na Bíblia, com entendimento da igreja da Nova Aliança. Porque se for aonde a maioria não quer, não buscam. Então, acha que tudo que se fala em igreja é a igreja. E eu não entendi assim, e agora muito mais. Certo. Porque eu achava, por onde eu passei, eu sentia eles muito distantes, entendeu? Como que um Deus distante. Não tinha aquele método de aproximar Deus da igreja e a igreja de Deus. É uma coisa como que ainda ia acontecer. Uhum. E muitos procedem assim. Então, ao meu entender, não é difícil para quem busca.
Uhum. e quer a verdade. Mas não é fácil, não. Certo. Alguém outro? Alguém outro tem uma opinião semelhante ou um pouco diferente? Conseguiu perceber alguns traços de uma igreja verdadeira olhando para esse texto de Atos 2? Pela doutrina, Opa! Eduardo, sim, Eduardo. por causa da doutrina dos apóstolos, A doutrina dos apóstolos. Sim, Eduardo, a doutrina dos apóstolos, né? A igreja está reconhecida pela sua fundamentação na doutrina dos apóstolos, ou seja, aquilo que eles aprenderam de Cristo agora estavam repassando para aquela comunidade cristã, né? E todos estavam assentados na mesma doutrina, né? No mesmo embasamento bíblico, né? Testemunho do Antigo Testamento. Mas só isso? Que mais? pelo comer do pão e do vinho, Na comunhão, na santa comunhão, né? A santa ceia também. Então, marcas da igreja, né? Nós podemos ver marcas da igreja. Seu Antônio também quer conversar um pouquinho, mas as marcas da igreja dão testemunho, né? Da igreja, da verdadeira igreja cristã. Seu Antônio, pode falar. Não é no partir do pão, não, e no vinho. É como se ensina a respeito do partir do pão e do vinho, para que eles são, entendeu? Todas têm vinho e pão. Ou seja, quem tem vinho tem suco de uva. Mas é como se ensina a respeito daquilo ali, entendeu? As duas coisas andam juntas, seu Antônio. Na verdade, as duas coisas andam juntas, porque na comunhão do pão e do vinho, na Santa Ceia, né, a Santa Ceia ela não estava fora da palavra. A Santa Ceia não estava fora daquilo que os apóstolos davam testemunho. Não sei se o senhor se lembra, né, quando nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né, ele vai dizer, eu deixo para vocês aquilo que também recebi. Então, havia um compartilhamento do ensino, né, em torno da mesa. Sim, o senhor está certo. Né? Não basta ter pão e vinho e em cima disso você diz assim, não, aqui já tem Santa Ceia. Não, o ensino está em torno. Né? Quando você pega pão e vinho e você atribui ao pão e vinho um ensino humanista, né? Vai dizer assim, olha, não pode ser o corpo e o sangue de Cristo porque não cabe na minha razão. Né? Não pode ser o corpo e o sangue de Cristo porque Cristo está no céu. Né? Não pode ser o corpo e o sangue de Cristo, então talvez seja um símbolo. Não. Né? Quando nós inserimos para dentro do texto ideias, né, humanas que estão fora do testemunho dos apóstolos, nós incorremos em risco, e de fato, né, nós podemos botar aí a perder aquilo que os primeiros cristãos deixaram para nós, né, essa herança da igreja verdadeira. Mas, por outro lado, né, não tem como desvencilhar a santa comunhão do ensino dos apóstolos. Ficou claro? Não sei se estou me fazendo entender. Entenderam, irmãos? Lutero vai dizer mais coisas acerca disso, mas vamos botar aqui, né? O texto está apontando para nós aspectos ali da doutrina dos apóstolos, né? A comunhão, ou seja, o estar junto em torno da palavra, né, em torno da palavra, na comunhão ali dos crentes, o perdão dos pecados, né, uma vida de reconciliação, né, tinham em comum as coisas, né, o serviço social também faz parte, né, não e a santa comunhão, a santa ceia, né, a ação social no meio do povo cristão e também as orações, né, 4 tópicos bastante que nós viemos debatendo ao longo desses anos, né, em nossa igreja. O que Deus deseja de sua igreja?
que Deus deseja da sua igreja ao deixar, como nós estamos vendo ali no texto, né, esses pilares, né, testemunho dos apóstolos, a santa comunhão no meio do povo, a vida em comunidade, né, ou seja, ninguém trabalhava para si mesmo, mas buscava no seu trabalho servir ao próximo, né? A vida de oração, ou seja, saber a quem pertenciam e manter esse contato, essa comunhão com o seu Senhor também. Então, qual era o propósito? O que Deus deseja para a sua igreja? O texto lá ele nos aponta alguns indícios. Alguém gostaria de falar? Sim, o que Deus exige Não, o que também... Deus deseja, o que Deus deseja da igreja. O que Deus deseja é que continue, os que falam em nome dele, continuem na pureza do Evangelho, sem fugir do centro das Escrituras. Esse é o meu entender, é o que Deus deseja que seus filhos falem dele com esse intuito do ensinamento verdadeiro. E aí, tem apoio? Tem apoio? Se não tiver, eu fico só. Se não tivesse, fica só, Antônio. Lucas, não sei se você está conseguindo falar. Eu estou vendo aqui pelo lado aqui, o teu recado. Eu vou tentar ler aqui com todo mundo para facilitar aqui a visão. Deixa eu puxar aqui para eu ver também. Deixa eu baixar aqui. O Lucas colocou ali no chat. Deixa eu dar uma olhadinha. O Alex está aqui também com a gente. Que legal, bem-vindo, Alex. Reconhecemos a igreja verdadeira através do meio da graça, né? Palavra, né? E os sacramentos. Tá? A instituição que se denomina cristã e que não reconhece isso, né? Não podemos considerar como igreja, mas uma seita. Né? Então, essa é uma definição bem antiga da igreja, ou seja, bem estabelecida, né? Deixa eu aproveitar aqui, já que eu vi que tem mais gente aqui, saudar, né? O Alex está aí com a gente, está abrindo pelo canal da esposa aqui, que está o Suelen, né? Suelen Faria, está aí o Alex com a gente, né? Saudades, não deixarei, se Deus quiser, domingo estarei firme, certo? E mais? Boa noite, pastor. Olha só quem está aqui, gente! Tudo bom, Gabi? Boa noite. Bem-vinda, Gabriele. Tudo bom, Alex? Bem-vindo também, meu irmão. Tudo bom, pastor? Senhor. Tudo Benção. ótimo. Deus o abençoe. Que legal. Estamos com a casa cheia. Muito bom ter vocês aqui. Deixa eu continuar, então, aqui com nossa fala. Nossa meditação. Mas eu gostei de ver a foto da minha mãe. Oi? Eu esqueci de desligar o microfone, ela acabou falando aqui. Tudo bem. Ai. O que é que o pastor aqui nos traz? Olha, Atos dos Apóstolos fala dos primórdios do cristianismo. Né? Descreve os grandes feitos que o Senhor realizou por intermédio dos apóstolos e da igreja cristã, que o próprio Senhor escolheu para continuar a sua obra de evangelização no mundo, a fim de levar Cristo para todos. E essa evangelização não era uma tarefa apenas dos apóstolos, tá? Era de todos os cristãos. Nós entendemos, né, claramente, e nós podemos ver isso nos capítulos 6, né, 5, 6, capítulo 6, na verdade, quando os apóstolos, né, a igreja começou a crescer e crescer em grande número, né, e havia uma demanda não apenas espiritual, mas também social, né, comunitária, e os apóstolos começaram a ficar apertados, né, atarefados por demais, então começou a haver uma distribuição de tarefas. Né? Se a gente puder lembrar isso, né? Ali quando são
estabelecidos os primeiros diáconos, né? 2 dentre eles ganham um destaque muito grande, que são Estevão e Filipe, né? Tanto no trabalho como um mártir, né? Estevão é o primeiro mártir da igreja no Novo Testamento, pelo seu testemunho, mas eles tinham a tarefa de colaborar com os apóstolos também no serviço das mesas, assim dizer, né? Dando um suporte social, dando um suporte de acolhida, de partilha e resolução de dificuldades maiores entre os membros da igreja. E nós vemos ali que Filipe tinha, mesmo sendo um diácono, ele tinha dons, né? E ele é um dos que vai ao norte e consegue, né, juntamente com o Espírito Santo, organizar a igreja muito forte daquela região. Depois, né, é ele quem é levado pelo Espírito Santo, tem aquele encontro com o etíope, né? O trabalho missionário que vai para a Etiópia através daquele servo do império, começa através desses homens, né, desses diáconos, ou seja, não estava restrito apenas aos apóstolos. Depois o próprio Senhor ele promove, através da perseguição à igreja de Jerusalém, a dispersão dos cristãos para outras regiões. E nesse sentido, nós vemos a igreja expandindo pelo testemunho particular dos membros, dos cristãos, né? Por isso é que então o pastor Éder ele traz esse resumo para nós, de que a evangelização é uma ação ou uma ocupação da igreja que não está restrita apenas aos apóstolos, né, aos ministros, mas todos nós como cristãos, como o apóstolo Pedro vai afirmar isso na sua carta, todos nós no Novo Testamento assumimos uma posição de sacerdócio, né? O que antes era restrito apenas aos sacerdotes, um grupo seleto no Antigo Testamento, agora por causa de Cristo e tendo cada um de nós o Espírito Santo, podemos compartilhar esse evangelho através do nosso testemunho diário, né? Continuando aqui a exposição que ele traz, o evangelista Lucas descreve uma preocupação muito grande com a oposição que cerca a expansão do evangelho, dizendo que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, né? Assim como o caminho de Jesus estava cercado por oposição, também seria assim para seus seguidores ao anunciarem a palavra de Deus, né? Ou seja, esse trabalho de difusão do evangelho não se dá de uma maneira livre, de uma maneira desimpedida. Pelo contrário, encontramos oposição em todo o tempo. Nós podemos ver isso na história, né, nas histórias, os relatos bíblicos de Atos, por exemplo, né, como a igreja, em meio a perseguições, a uma grande oposição das forças religiosas e políticas da época, vivia em constante opressão, né, perseguição e risco de morte real, né? Quanto hoje também vemos oposição, né? Então é por meio de oposição, em meio a tribulações, que a igreja segue com a sua ocupação, né? Então esse primeiro ponto que o pastor Éder traz também para complementar o pensamento. E aí ele acrescenta mais um ponto, mais um texto aqui para nós. Atos 2, 42 a 47 relata então o que ocorre na história da igreja após o Pentecostes. A festa que é a festa das semanas do Antigo Testamento, né? Ele traz aqui alguns textos, eu gostaria de convidar vocês para nós lermos. Quem tiver a sua Bíblia aí de pronto. Primeiro texto de Êxodo 34, 22. Êxodo 34, 22. Alguém achou? Estou botando. Se alguém achar, quiser já fazer a leitura.
É 34 o quê? 34, 22, seu Antônio. 34, 22 diz assim: Comemorem a festa da colheita, quando começarem a fazer primeiro a colheita do trigo, e comemore a festa das barracas no outono, Isso, quando você escolher as suas frutas. isso. Então eram festas, né? Festas de ação de graças por aquilo que Deus estava dando, né? Através da colheita. Né? Números 28, 17. Alguém outro? Lucas 28, 17. Não? Deixa eu adiantar aqui, então vou fazer a leitura. Números 28 e 17, né, é a festa dos pães ázimos. Né? No primeiro mês, aos 14 dias do mês, Lucas, levantou a mão. Lucas, quer falar? Pode falar. Lucas? Foi mal, pastor. Deslizou aqui. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Né? Aos 15 dias do mesmo mês, haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. Então, essa outra grande festa que havia no Antigo Testamento, né, que nós também trazemos hoje, não com a mesma... com o mesmo significado, né? Não é o mesmo dia também do ano, mas a festa da Páscoa, chamada festa da libertação. Né? E a terceira festa, ele deixa registrado aqui para nós, em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 10. Deuteronômio 16, versículo 10. Onde lemos assim: E celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, com ofertas voluntárias de tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. Então, 3 grandes festas no Antigo Testamento, a chamada festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa das semanas. A segunda das grandes festas da peregrinação em Israel, que conclui o ciclo iniciado na Páscoa, né? O Pentecostes, como a gente tem ali também em Atos capítulo 2, seu início. Né? Opa, acho que passei demais, deixa eu voltar aqui. A festa era de alegria e de ação de graças pela conclusão da colheita, e nela o trabalho era proibido. Nesse contexto, então, milhares de judeus e prosélitos, que eram aqueles de outras culturas, de outras nacionalidades, mas que haviam se tornado judeus por aceitação, né, da palavra e também pela circuncisão. Esses prosélitos vinham de todas as partes do mundo e subiam a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. Né? Por isso nós entendemos no texto de Atos 2, né, o motivo porque tinha tantas pessoas reunidas ali quando acontece aquela manifestação, já vou dar a palavra, a manifestação do Espírito Santo lá, que nós temos em Atos 2, né, e o evento, né, do dom de línguas que é dado ali. O que impressiona é que cada uma dessas pessoas, na sua particularidade, estava ouvindo o evangelho na sua língua materna.
né? Não era a língua comum como o grego, né, que havia ali, mas na sua própria língua materna, né? E esse caracterizou um dos grandes feitos, né, do Pentecostes do Novo Testamento, né? Lucas, pode falar? O senhor está me ouvindo direitinho, pastor? Sim, estou ouvindo. Sem interferência, sem nada? Não, tá tranquilo, pode falar. Então, eu tenho uma dúvida acerca justamente disso. Estava dando uma olhada em comentários, apostilas que eu já tive em seminário, etc. e tal. E nunca se respondia essa questão. Porque parece que, desde o Antigo Testamento, a fé hebraica ela vai se modificando, se acrescentando coisas dentro da sua doutrina, do seu corpo ritualístico, etc., e vai deixando outras. Parece que são etapas de tabernáculo, judaísmo de templo, enfim. E aí eu queria entender isso, porque em dados momentos no Antigo Testamento se dá um caráter muito mais étnico do que necessariamente de fé. Hoje em dia, por exemplo, no judaísmo talmúdico, eles têm um caráter muito, dependendo do ramo, claro, mas o judaísmo ortodoxo, eles têm um caráter muito mais étnico do que necessariamente religioso. É uma etnorreligião. O cara ele pode ser judeu mesmo não praticando nada, não acreditando em nada dos dogmas da religião dele, né? Uhum. Se é que dá para chamar de religião. Mas, e é isso. E nesse versículo, nessa passagem de Atos, por exemplo, as escrituras deixam bem claro que existiam outros povos, ou seja, não se restringia a etnia. Não. Etnia é diferente de nacionalidade. Nacionalidade é um termo novo, recente, da Revolução Francesa. Etnia é uma coisa que você classifica um povo muito antigo. Então, as tribos indígenas, as tribos africanas, certos povos da Europa, sim, povos da Europa, né? Povo europeu, povos europeus. Então, como ficaria essa questão? Que tipo de judaísmo ou fé hebraica? Porque judeu são hebreus dentro da região da Judéia. Mas que tipo de... se eu puder dar uma breve explanação sobre essa passagem que está dentro do contexto, sobre que tipo de... qual era a compreensão que os hebreus tinham da sua fé ali, qual era a teologia que estava sendo disseminada naquela época, para ter essa variedade, essa pluralidade religiosa que todos ali, a Bíblia fala que estavam todos debaixo da fé de Deus ali. Então, naquela época, era aberto os filhos de Israel estarem aceitando o Messias, o Cristo. Então, que tipo de teologia estava em voga naquela época? Porque o próprio Cristo ele embate justamente essa questão da etnicidade. Vocês podem ser filhos de Abraão sanguíneos, mas seu pai é diabo. Então, Cristo ele já rebate já essa questão étnica com a questão da fé. Essa é a minha pergunta, pastor. Uhum. Olha, Lucas, dentro dessa história de como o Evangelho, né, ele começa no Antigo Testamento, o Evangelho não, a promessa, né, as mensagens dos profetas tinham um caráter que a gente chama de missão centrípeta, né, que era vir para dentro, né? Os que conheciam, tinham acesso ao testemunho, tanto por parte da leitura do texto antigo, né, ou por conhecerem a história do povo hebreu, eram acolhidos e inseridos para essa fé, né? E um primeiro momento assim que eu me recordo agora que a gente percebe essa agremiação, esse agregamento na saída do povo do Egito, né? Diante dos sinais que Deus dava através de Moisés, uma parte do povo egípcio começou a perceber que, de fato, o que estava acontecendo ali não podia ser algo apenas de uma natureza mística, assim como vinha da religião egípcia, né? E essas pessoas, essas famílias iam sendo agregadas ao povo da promessa, né? Só que essa vinculação, não apenas pela fé, ou seja, aguardar o Messias que viria,
da descendência de Abraão, né? O Messias que viria daquela promessa que Deus havia feito para Abraão, que estava testemunhada através do relato dos profetas ao longo da história. Então, os feitos maravilhosos de Deus no meio do povo ao longo do Antigo Testamento eram sinais, que a gente chama de sinais do Evangelho, comunicavam o caráter especial desse Deus que acompanhava o povo hebreu, né? E esse povo, essas etnias, esses que tomavam conhecimento da palavra, entravam ou se tornavam membros dessa família, e um modo que como se marcava, se evidenciava essa vinculação, era através da circuncisão, né? Tanto que essa vai se tornar uma questão de conflito, né, entre Paulo e alguns chamados judaizantes, né, cristãos, judeus, ou melhor, judeus que se tornaram cristãos, né, e que consideravam que para ser verdadeiro filho de Abraão era necessário submeter-se às leis cerimoniais e o próprio pacto, né, na carne, que era a circuncisão, né? Então isso estava muito evidente ainda nos dias do Novo Testamento, né? Não estava, de novo, a missão ela acontecia das etnias deixando o seu paganismo, né, adotando as cerimônias e os costumes, né, e até mesmo a circuncisão como uma marca da sua abnegação e o seu ingresso a esse povo, né, esse novo povo da aliança que Deus né, que Deus havia estabelecido com Abraão. Com o Novo Testamento, né, e ali o testemunho do apóstolo Paulo para as igrejas, né, essa marca da circuncisão, ela deixou de ser necessária, passando a ficar no seu lugar o batismo, né? Então, por meio do batismo, Deus fez novos filhos, né, de Abraão, e essa vinculação, de novo, como você mesmo falou, não estava restrita a uma condição sanguínea, né, ou uma aplicação das leis cerimoniais, mas pela fé, né, na promessa que o Senhor dava, né, de vincular ao seu corpo, à sua família, aqueles que pelo batismo, né, estavam inseridos nessa igreja, né. Para eu poder dizer assim mais rápido seria isso, né? Mais profundamente eu teria que buscar alguns outros livros. Não sei se respondi a contento. Vou dar uma caçada melhor nisso aí. Isso. Continuando aqui, não sei se... Bom, o Bruno hoje não está conseguindo falar, então depois a gente pega mais informações sobre esse ponto. Uma pergunta que o texto nos traz é essa, né? Qual era o método de evangelização na igreja primitiva? Das leituras que nós pegamos, então, o texto de Atos 2, dá para nós identificarmos algum método específico de evangelismo? Por favor. Lucas. Pastor, curiosamente, eu li um livro que tratava justamente sobre esse tema. Uhum. E ele apontava algum método específico ou não? Ele falava sobre uma coisa muito cara, inclusive para os luteranos. Quando eu olhei assim, eu falei, cara, parece que sim, foi escrito pelo Sass, o Ples da vida. Não. Ele apontava algum método? Não. Ele falava que a questão primordial para a igreja primitiva começar a se expandir, fundando missões de outras congregações, era a importância do dogma. É a partir do dogma que a igreja cristã ela vai conseguindo se firmar. Não é estranho, nas cartas paulinas, o Paulo sempre afirmando coisas básicas, que são os meios da graça, né? Compreensão dogmática luterana. Meio da graça, então, a igreja de Corinto, Paulo vai falar sobre a importância do sacramento do altar.
a distinção das pessoas que podem ou não estar recebendo, fazendo uso do pão e do vinho, a importância do saber distinguir o pão e do vinho, olha aí de novo, a importância aí da catequese, e alguns escritos até ali dos pais apostólicos ali, por exemplo, Justino Marte, ele já dava descrições ali como era um culto cristão primitivo, que é bem, inclusive, a igreja luterana, né, tem essa coisa, inclusive até dos cânticos ali na nossa liturgia, ali, são trechos diretos ali da igreja primitiva, óbvio, adaptado para o português brasileiro, mas são basicamente a mesma essência. Então, o livro ele apontava diretamente para a importância dos membros da igreja saberem o que era a fé cristã. Então, no livro de Concórdia, por exemplo, a gente começa já com confissões, os credos ecumênicos, os credos católicos. Uhum. Era justamente essa importância que a igreja primitiva dava para reconhecer um cristão. Então, quando se estava num território em que os cristãos eles eram perseguidos, então eles se comunicavam com símbolos. Então era o símbolo do peixe, certos símbolos, vamos dizer assim, entre muitas aspas, iniciáticos, que os cristãos conseguiam se identificar para se reunir em catacumbas, etc. Tanto é que os pagãos vão gerar uma conspiração em torno dos cristãos, olha, eles estão se reunindo ali para poder fazer um teocanibalismo, né? Vão devorar o próprio Deus, etc. e tal. Então, polêmicas vão gerar em torno disso, mas os cristãos eles sempre vão estar em torno do dogma, sempre em torno da confissão de fé deles. Pelo menos foi o que esse livro apontou, foi o que apresentou. Alguém mais? Alex? Alex, pode falar. Não é sobre a... Opa, calma aí, tem dois microfones abertos. Isso. Acho que era o Lucas fechou. Vai, tenta de novo, Alex. Abre de novo. Agora sim. O que o Lucas estava falando sobre aquela questão da... Deixa melhor, pode que aqui tá ruim o meu. Você tá com viva voz? Como é que você tá fazendo aí? Tem dois microfones abertos. Aí, deixa eu ver se consigo identificar aqui. Provavelmente você tá com viva voz e ele tem dois microfones aí ouvindo ao mesmo tempo. Aí um capta o som do outro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Só tá o teu. Isso. Tá bom. Ai. Vamos lá. Como o Lucas comentou, né, e eu traria aqui em torno, como foi falado, do dogma, né, da tradição, em resumo, nós diríamos que o método de evangelização da igreja era o culto. Tá? A vida em torno do culto da palavra de Deus, a palavra e os seus, né, e os sacramentos da igreja. Né? O testemunho cristão, ou seja, como esse culto, tá, onde eles estavam ali ao redor, de novo, da palavra, né, ouvindo a palavra dos apóstolos, e aí vai sedimentando este ensino, e um ensino muito pautado na oralidade. As pessoas sabiam do que criam. Elas iam se aproximando cada vez mais das histórias do Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento, e através dos apóstolos, né, tomando uma compreensão cristocêntrica, vendo Cristo como o cumprimento daquelas profecias. Paulo chega a dizer, né, todas as coisas, ele vai falar isso em Gálatas, né, as coisas do Antigo Testamento, as cerimônias, toda a tradição, eram como sombra de uma realidade que havia de vir. A realidade chegou, ela é Cristo. Então, todo o culto do Antigo Testamento continuou acontecendo, né, entre os cristãos, porque a missão, a primeira e grande etapa da missão aconteceu entre judeus.
né? Então, eles chegavam, esses judeus conheciam a história, as histórias, né, da promessa através do culto também. E tudo isso os apóstolos, né, e a igreja começa a centrar e de novo colocar Cristo como o centro, né, e a completude, a realização de todas as promessas, né, e as leis cerimoniais do Antigo Testamento. De novo, também em torno da Santa Ceia, né, não tem como desvencilhar isso. Paulo, até a advertência que ele faz lá em 1 Coríntios de novo é isso, porque houve, né, estava havendo um distanciamento, né, pela prática equivocada em torno da Santa Ceia, em torno da Santa Comunhão. Ou seja, a igreja estava se perdendo e, de novo, ela era chamada ao seu propósito missionário, né, na prática e no compartilhamento da Santa Ceia, conforme aquilo, como ele mesmo diz, o que eu recebi, isso também passo para vocês. Havia esse testemunho, tanto no culto público quanto no testemunho particular. Se nós olharmos ali o texto de Atos 2, que é o pastor está trazendo para nós, todos os que creram estavam juntos, versículo 44, e tinham tudo em comum. Né? Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes, né? Outras traduções vão colocar ali unidos, né? Em torno no templo, então estavam ali onde acontecia o culto, né? Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, ou seja, em outras palavras, talvez com humildade. Acho que é essa palavra que cabe aqui, né? Mudando, singeleza de coração, corações simples, né? Sem orgulho, sem ostentação, né? Louvando a Deus é o culto, de novo, seja por orações, seja por cânticos, né? O louvor, a alegria, e essa nova vida que os cristãos viviam, né? Percebiam, e embora isso acontecia em meio às perseguições, né? Esse novo modo de viver que eles apresentavam, movidos pelo Espírito Santo, né, movidos de novo pelos recursos que Deus dava, pregação, vida em comunhão, Santa Ceia, né, e oração, isso servia de ferramenta para o Espírito Santo continuar a expansão da igreja naquele contexto. Então, não é que muitas vezes a gente pensa, né, métodos evangelísticos. Essa semana passada, se não me engano, um simpósio de missiologia de nossa igreja no Uruguai, ou seja, é um país considerado um país ateu, né? As datas festivas que nós temos, por exemplo, aqui em nosso país, que remetem, por exemplo, Páscoa, a gente está aí, né, vivendo a Semana Santa, não tem, esses feriados lá tem outra conotação. Não tem uma conotação cristã. Então é um país onde estar presente com a fé demanda de uma outra, digamos, tem outros desafios. E um dos pastores que esteve lá palestrando, pregando, eu me lembro que ele comentou com a gente no encontro acerca desses princípios. Ou seja, Paulo não tinha métodos elaborados, complexos. Não, Paulo tinha princípios. O princípio da sua missão, do seu evangelho, é compartilhar Cristo e esse crucificado, ele vai dizer isso, né? Então é pregação, uma pregação do Cristo que veio e que causou escândalo para muitos, que se tornou para muitos considerado fraco, né? Porque como pode Deus se entrega às mãos de iníquos, como Deus morre, né? Como isso que Deus se torna pobre e fraco, né, para resgate, para salvação. Então é uma mensagem que a princípio ela encontra grandes barreiras, né, na lógica, naquilo que pensavam e tinham nas suas religiões. Mas Paulo tem esse princípio: eu vou pregar Cristo,
né? Eu quero saber entre vós nada mais do que filosofias humanas, mas eu quero que vocês conheçam Cristo e este crucificado. Então, nesse Cristo crucificado também se pregava muito claro que esse Cristo crucificado ressuscitou e se deu ao povo a quem ele veio salvar, né? Também na comunhão. Estabeleceu com este povo uma comunhão com o Deus eterno, de modo que agora, diferente do que fazia no Antigo Testamento, né, eu tenho acesso direto ao Pai pelas orações. Então, quando rasga o véu, né, aquilo que também está lá bem desenvolvido na carta aos Hebreus. Né? Então, esse era o método evangelístico, de evangelização, que nós podemos identificar na igreja primitiva. Né? Outra pergunta que ele traz aqui: a evangelização era mais fácil no tempo dos primeiros cristãos ou atualmente? Né? Eu tenho meu ponto de vista, mas aí é uma pergunta que o pastor Éder traz e eu gostaria de ouvir de vocês. Olhando para o que nós percebemos da história, que alguns de vocês já leram da história, né, os relatos, os testemunhos bíblicos, a evangelização hoje, ela é mais fácil ou mais difícil do que a praticada pelos cristãos do primeiro século? O ser humano é o mesmo? Seu Antônio, por favor. Hoje em dia tem a liberdade, né? Ou seja, nós aqui do Brasil. Ah, bem lembrado. Por enquanto, ainda temos, né? É verdade, verdade. Nós hoje vivemos uma liberdade de testemunho, né, que não é universal. Alex, pode falar. Estão me ouvindo agora? Estou te ouvindo, sim. Eu acho que, assim, falando no Oeste, né? Aqui de Oeste, no caso, assim, por mais que o Brasil não, às vezes não esteja, assim, culturalmente considerado como Oeste, eu acho que em relação às novas modas culturais, nós estamos inseridos nesse contexto, né? O que eu quero dizer, por exemplo? Eu acho, por exemplo, que isso que eu vejo no trabalho, né, em universidade, né, essas coisas assim, eu vejo que Calma aí, tô falando, filha. Eu vejo que hoje em dia por exemplo, quando você vai evangelizar uma pessoa, né, assim, falar sobre Cristo, né, falando sobre as coisas, né, do Evangelho, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas já estão culturalmente condicionadas, né? Já estão mentalmente condicionadas a aceitar, tipo assim, você está me impondo, né, uma religião, né? Você não está querendo você não vê mais isso como uma pessoa que quer te levar um caminho bom em relação ao sagrado, né? Ele vê, não, você quer impor a sua religião, você está se desfazendo da minha religião. Hoje em dia eu acho que espiritualmente falando, né, uma vez o professor filósofo Olavo de Carvalho ele falou uma coisa, né, que ele falou espiritualmente essa é a época mais perigosa, né, de todos os tempos, né? Então assim, hoje em dia há muita confusão, né, e geralmente quando a gente vai evangelizar, por mais que aqui no Oeste, né, assim, não tenha perseguição, né, igual tem, por exemplo, em países comunistas, né, em países que são repressivos, não tem uma perseguição armada, né, uma perseguição violenta, há essa perseguição, há esse condicionamento mental, entendeu? É muito difícil hoje, entendeu? Você tentar conversar sobre alguma coisa do sagrado com uma pessoa e essa pessoa já não reagir, ou assim, tipo, isso mesmo, né? O que importa é a fé, o que importa é você se sentir bem, né? Tá se sentindo bem, tá bom. Ou a pessoa reagir, tipo, não, cara, não se discute religião, então, não, porque isso é uma imposição que fizeram pra você, eu não quero isso pra mim.
né? Então, assim, ou a pessoa reage que todas as religiões são verdadeiras e você está querendo colocar alguma coisa na cabeça dela, né? Ou que todas as religiões são verdadeiras e isso não deve ser nem discutido, né? É muito difícil hoje em dia você conseguir até uma pessoa que esteja disposta, né, a debater no sentido assim saudável mesmo, tipo assim, não, eu sou dessa religião, você é da outra religião, vamos conversar sobre, né? Até isso hoje em dia eu não consigo mais, entendeu? É muito difícil, né? Um debate saudável, não no sentido assim, né, violento, mas no sentido saudável mesmo, né? Tipo, cada um colocando, né, a sua, demonstrando a sua tradição, entendeu? Então, assim, eu acho que essa hoje é a maior dificuldade, né? Talvez os primeiros cristãos tenham também esbarrado nessa barreira no sentido de que o mundo todo era né, pagão, né? Então, assim, você tinha também muitas, né, como se um cara viesse pregar hoje uma religião nova, né? Tipo, há uma rejeição natural a isso. Então, acho que as duas épocas eram difíceis, né? E hoje o nosso perigo mesmo é a confusão, entendeu? Isso. Eu fiz a pergunta antes, né, junto com essa questão que o pastor Éder traz, para tentar dar uma linha para vocês, quando eu digo se o ser humano hoje ele é diferente do ser humano dos primeiros séculos, né? E basicamente não, né? Hoje ele dispõe de maior informação, né? Acesso a muito mais informações. Nós vivemos em um mundo, especialmente como você fala aqui, nosso meio oeste, um mundo secularizado, né? A Europa também passa muito por isso. Tem colegas nossos, pastores, que foram para a igreja luterana na Inglaterra, onde muitas igrejas simplesmente foram fechadas para se tornar um pub ou né, foi utilizado para uma outra finalidade que não a de pregar o evangelho, porque muitos ali perderam o interesse ou consideraram a fé, né, a fé cristã, o testemunho bíblico cristão, como algo ultrapassado, um mundo chamado assim pós-cristão, né? A fé ela se tornou relativizada ou uma coisa relativa entre os chamados sábios, né, da contemporaneidade, né? Há de se dizer assim também algo que eu temo muito, né? Até às vezes falo que de maneira jocosa a gente ouve, né, todos os caminhos levam a Deus, e num primeiro momento, ou seja, até a vírgula, nós precisamos concordar, sim. Eu acho que o nosso diálogo com o povo desse século, com os nossos vizinhos, concordo com você, não deve ser uma questão combativa, né, mas de testemunho, né? Que essa fé, que nós dizemos assim, faz diferença para nós sermos cristãos, não que isso nos isente de problemas, não que isso nos isente de sofrimentos, mas que mesmo em meio a essas situações que são, né, da vida, né, da trajetória humana, nós sabemos da presença de um Deus que nos aceita, né, que nos perdoa, que nos suporta, ou seja, nos dá condições de seguirmos em frente. E eu coloco assim, todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma verdade, mas que é uma verdade que muitas vezes é compreendida de maneira falaciosa. Sim, a Bíblia afirma que todos os caminhos levam a Deus para o dia do grande juízo, né? Mas no dia do juízo, aqueles que creem em Cristo Jesus, que o confessam, né, que o reconhecem não apenas como um profeta, não apenas como um homem de grande influência, né, mas os que reconhecem nele o seu Salvador pessoal, esse, diz o texto lá, esses adentrarão para o reino eterno do Pai. Aqueles que o rejeitaram, aqueles que duvidaram de que ele seja quem ele de fato dá testemunho que é, né, esses verão, né, diante dos seus olhos, mas para a tristeza, lamento, lançados com o diabo e seus anjos, né, os seus seguidores, para a destruição eterna. Nesse sentido, nós e todos os cristãos de todo o tempo encontraram essa resistência, essa animosidade ao seu testemunho, né? Só que naquela época, talvez eu possa dizer assim, você tinha um número maior de pregações ou de religiões que exigiam sacrifícios, né? Hoje nós vivemos uma época, digamos, de uma cultura da letra muito difundida e que talvez o hedonismo esteja falando muito forte. Esse é um dos deuses do nosso século, né? A minha satisfação, o meu prazer, e eu não quero estar, digamos, vinculado a um Deus que vai
de alguma maneira, me limitar, me impedir, né, de viver, de gozar a minha vida nesse mundo, né? Então, eu acho, e essa é uma questão, assim, são desafios que nós veremos e continuaremos a perceber talvez com maior intensidade, a Bíblia mesmo nos fala isso, tanto mais quanto, né, nós caminhamos para o encontro final com Cristo, né? Lucas, por favor. Estão ouvindo direitinho? Sim. Então, qual o nome do pastor que apresentou essa tese? O pastor Éder Gomes. Ele é da IELB, ele é da Igreja do Uruguai. Perdão, a tese que você fala, essa pergunta aqui, esse estudo? Isso, esse pastor. Esse estudo, sim. Esse estudo é do pastor Éder Gomes, sim. E ele faz parte com a igreja? Da nossa igreja. É o pastor de missão. Expansão missionária. Então, vou começar com a fala do Alex, que é o seguinte. Uma provocação. Tá? Quem disse que nós não vivemos numa ditadura? Tá? Ditadura não se define como um sistema burocrático. Tá? Vou deixar bem claro. Ditadura não se define por sistemas burocráticos. Isso é uma visão tipicamente moderna de ditadura. O sentido clássico é um regime que está centralizado na mão de um governante. Uhum. Mas o conceito que nós temos hoje de ditadura é um conceito liberal, um conceito ideológico de supressão das liberdades individuais. Esse é o conceito de ditadura. Então, todo país que ele suprime a minha liberdade individual, logo eu estou vivendo sob um regime ditatorial. É bom a gente começar a distinguir os pontos aqui do que é uma ditadura, o que deixa de ser uma ditadura, e é justamente sobre o ponto que o senhor pastor trouxe, que eu discordo profundamente, radicalmente. É uma visão preguiçosa acadêmica desse pastor, porque ele não estudou a fundo para poder chegar à conclusão. Por quê? Porque o povo daquela época, os pagãos daquela época, o ser humano daquela época, dos cristãos do primeiro século, são completamente diferentes dos cristãos ou dos pagãos de hoje em dia. Por quê? Era muito fácil para um pagão conseguir ter contato com o seu Deus, no sentido de que, para ele, a eternidade ou o sagrado era muito mais palatável, muito mais táteis para ele do que hoje em dia. Por quê? A diferença é o Zeitgeist, é o espírito do tempo. O espírito de nossa época, ele é liberal, ele é ideológico. Ele começou na Revolução Francesa para cá. É bom deixar isso bem claro. E é justamente meu problema com os maiores doutores, PhDs, para mim não interessa com a faculdade e universidade. Quando o cara ele erra feio. Por quê? Porque essa visão preguiçosa dos acadêmicos de acharem que a ideologia que a gente vive é que sempre esteve aí. Mentira! É uma coisa que... O que a gente vive hoje é uma coisa completamente nova. Naquela época, por exemplo, a gente acha que na época de Cristo, um denário valia um denário mesmo. Então, um real não era. Até a questão econômica, tudo naquela época era diferente de hoje em dia. A gente não pode tratar, né? É como o senhor trouxe aí também, né, mais cedo, né? A questão das etapas da fé hebraica foi passando, as coisas vão passando, cada tempo é periódico a si mesmo. É uma visão assim, eu vou colocar aqui inocente, tá? Eu vou acreditar que esse pastor ele não foi preguiçoso a fazer a sua análise, mas é uma coisa muito sabida, é quase unânime nas academias, tanto aqui no Brasil quanto no estrangeiro, que a gente não pode trazer uma coisa daquela época para cá. É o pessoal achar que hoje, por exemplo, vamos pegar aqui a guerra que está acontecendo na Ucrânia agora, o nazismo lá, ucraniano lá, que a mídia ainda assim hesita em esconder que existe o Azov lá matando gente, neonazista ali forte. Veja, aquele nazismo ali não é o nazismo que tinha no Hitler. Porque o nazismo que tinha no Hitler é um nazismo excludente e não abrangente como era o nazismo do Azov. E achar que nazismo volta para a Alemanha. Hoje, o nazismo da década de 30, década de 40, só pode ser aplicado naquela época. O que se vai aplicar um outro tipo de governo autoritário, o que for na Alemanha, vai ser um outro modelo. Então, assim, são réplicas, são etapas.
você não consegue repetir uma coisa que já aconteceu. Então, o que acontece? Eu vou traduzir bem aqui para as pessoas aqui que não estão conseguindo, que são novas, são neófitas, que não conseguem compreender. Eu vou desenhar bem para vocês conseguirem todo mundo compreender minha linha de raciocínio aqui, tá, gente? Olha só. Vou pegar aqui Santo Agostinho, tá? Que ele é mais recente assim, da patrística. Entendeu? Se não me engano, ele é o pai da igreja mais recente da patrística, tá? Santo Agostinho, ele era um pagão grego. Ele era pagão helênico, tá? Então, nas suas escritos Confissões, ele vai falar que ele adorava debochar dos cristãos. Então, o Santo Agostinho, ele era um cara do discurso, ele recebeu bolsas, ele estudou, enfim, quem olha aí no Wikipédia e vê a biografia de Santo Agostinho, vai ver que ele era um baita de um orador. E ele usava da sua oratória para esculachar os cristãos naquela época. Mas ele não esculachava os cristãos naquela época porque ele era ateu. Eu vou ler Charles Darwin aqui, eu vou ler aqui, sei lá, o cadeirante lá que não conseguia falar, que faleceu, que esqueci o nome dele agora. Enfim, até a concepção de ateísmo naquela época era diferente de hoje em dia. Por quê? Porque hoje em dia a gente vive numa sociedade liberal, melhor, pós-liberal. O liberalismo já acabou, ele morreu assim que a Segunda Guerra acabou. Isso, tudo que eu estou falando aqui, gente, não é teoria de conspiração não, tá? Isso aí vocês podem olhar com gente da academia, isso é consenso na academia, assim, tipo, é consenso da academia, tudo que eu estou falando aqui. Então, o que acontece? Na sociedade pós-liberal você tem estado de bem-estar social, né, previdência social, direito trabalhista, e etc e tal, que não sei o quê. Tudo o que supre, e aí que reitero aí que o pastor falou de maneira bem assertiva, né, essa questão do eu e do hedonismo, ele consegue caber hoje em dia dentro dessa sociedade pós-liberal. Por quê? Porque você tem conforto. Você tem conforto dentro de casa. Você mora bem, etc. Para que você vai precisar de religião? Veja, o princípio do cristianismo lá atrás foi o quê? É uma coisa muito querida para quem é luterano. É a fé na esperança. É a fé do Cristo que vai voltar. Por quê? Estamos no mundo, mas dele não. Veja, por quê? Porque a gente entende que isso aqui é decaído, é decadente. Os povos pagãos lá atrás, eles tinham uma concepção diferente de mundo, mas eles tinham contato com o sagrado. Você consegue, hoje em dia, é mais fácil você conseguir evangelizar um pagão do que um cara que é ateu. Ou melhor, nem é ateu, é o que o pessoal chama de pós-cristão, mundo pós-cristão. É o cara que ele teve contato com a religião pela via cultural, ou pela via familiar, mas ele teve contato pela via credal. Ele não acreditou naquilo depois disso. E outra, as pessoas que acreditavam foram magoadas por causa da lei. Aí o pessoal aí convida o pessoal aí a estudar a lei evangélica na doutrina luterana para poder entender o que eu estou falando. Elas foram machucadas pela lei. É vendido para eles lei, não é evangelho. Eles pintam a lei como evangelho, que isso aqui é evangelho. E não é. O senhor Antônio pode confirmar que o senhor Antônio é da igreja presbiteriana. Ele vai saber muito bem esse contraste que eu estou falando. As outras pessoas, o pessoal que veio de outras igrejas, etc. e tal, vai saber muito bem essa distinção que passou pela catequese, a distinção entre o evangelho e da igreja luterana. Então, tem vários fatores que estão dentro disso aí, e essa é uma discussão que ela tem que ser tratada de maneira calma e não pode ser tratada de maneira precoce. Por quê? Porque estão evitando muitas coisas, principalmente a questão do nosso tempo, nosso zeitgeist. A teologia do século XX, de Sass, que teve lá o Dietrich Bonhoeffer, Calbart, o Pannenberg, esses caras aí, e teve os nossos. Eles estavam começando a dar o prelúdio para o século XXI agora. Eles já estavam tratando sobre essa questão. A importância de judeus no mundo da ciência, judeus no mundo de uma sociedade que você tem bem-estar social, eles já estavam começando a tratar disso. São temas que devem ser tratados com o maior cuidado possível. E a gente não tem que ficar achando que só porque não tem uma lei, de novo, né? John Locke. Se tem uma lei aqui, logo eu não vou ser perseguido. É uma visão preguiçosa, é uma visão infantil de achar que a gente não é perseguido porque você tem um decreto. Não, querido. O decreto não diz nada, é papel, você joga no queima. Agora, o povo que está inserido na comunidade que estamos, ou melhor, a comunidade cristã que está inserida no local onde existe uma resistência, aí sim, porque é a realidade, a constatação da realidade, não é a constatação da lei. Esse que é o ponto.
E eu posso aqui ficar dando na história da igreja aqui de exemplos de comunidades ou cristãos que foram perseguidos, foram mortos, e ainda assim você tinha lá, teoricamente, um império cristão, pô. Então, assim, esse é o ponto. Então, assim, eu acredito que a tese desse pastor aí é uma tese, ela foi feita de maneira prematura, não teve o cuidado que foi preciso para chegar a essa conclusão, porque essa conclusão, ela é extremamente equivocada, e assim, ela é alheia à realidade. Ela é alheia à realidade. Então, porque você tem que tratar sobre essa questão do subjetivismo e etc. Tá, então deixa eu ver aqui. A questão que ele propõe é uma pergunta para reflexão, né? A evangelização era mais fácil no tempo dos primeiros cristãos ou atualmente? Então, na reflexão, você traz que hoje, né, pela série de vieses, né, de complicadores que nós temos, é mais difícil fazer ou promover a evangelização do que nos primeiros séculos. É isso que eu entendi? Exatamente. Tá. Exatamente. Antônio, deixa eu ver quem está na fila aqui que também pediu a palavra. Deixa eu pegar aqui pela ordem. Seu Antônio. Eu sei que o Alex tinha também pedido, mas depois ele retirou. Seu Antônio, gostaria de falar? Não pedi a palavra não, pastor. Minha então mão está tá levantada bom. ainda? Tá, a mão tinha ficado levantada. Agora sim, o Alex. Não, Pode falar, Alex. eu queria fazer um adendo aí ao que o Lucas falou, né? Uhum. Até, na verdade, quando eu levantei a primeira vez, eu ia fazer uma piada numa situação que aconteceu comigo, né? Que quando eu era mais novo, tinha o hábito das testemunhas de Jeová baterem na porta, né, das pessoas para fazerem o evangelismo delas, né? Não sei lá, como elas entendem a propagação lá da religião deles, né? Sim. Então eles batiam lá, né? E eu sei que era proverbial naquela época, né? As pessoas rejeitarem, né? Ou tipo, já vem a testemunha de Jeová, né? E eu sempre fui ao contrário, né? Eu gostava de receber, né? Deixar elas explicar, fazer meu ponto, mesmo sendo muito novo, né? Tipo, né? Não tendo, às vezes, embasamento de vivência para isso, né? Eu já tinha um hábito, assim, de, tipo, não falar, não, mas a Bíblia é diferente, né? Aí, esses dias não, né? Tem uns anos já, aconteceu, mas já adulto, uma testemunha de Jeová me deu uma revista, né? E eu comecei a fazer alguns questionamentos para ela, né? Aí ela falou assim, você é de qual religião? Eu falei, eu sou cristão, né? Sou da igreja luterana. Aí ela falou assim, então somos todos irmãos, né? Tipo, já me dispensando, né? Aí eu pensando, não se fazem mais testemunha de Jeová como antigamente, né? E eu concordo, assim, com o que o Lucas falou, né? Eu nem neguei, assim, que a gente tenha que a ditadura seja isso, né? A definição que ele falou, né? Eu falei que nós não somos perseguidos de maneira violenta, né? Como nos países comunistas, né? Sim. Aqui, realmente, a perseguição é outra, é uma perseguição mais intelectual, né? Uma perseguição de cunho, assim, uma pressão sobre nós, né? Mas é uma boa... Ele bateu num bom ponto mesmo, realmente, até o hedonismo, né? Quando o senhor falou hedonismo, né? É uma coisa que eu nem costumo pontuar, assim, né? Porque eu entendi o que o senhor quis dizer, né? Que é realmente a busca desenfreada do prazer, né? Que virou meio, né? Uma definição moderna de hedonismo, né? Mas até, aproveitando aí o gancho do Lucas, até mesmo o hedonismo, né? Se você vê, né? Ele tinha uma substância espiritual, né? Certo ou errado, não vou entrar aqui nesse mérito, né? Mas é muito diferente da busca pelo prazer que nós temos hoje, né? Que é uma coisa mais animal, assim, no meu entender. Sim. Exatamente, Alex. Então assim, o que eu deixei na minha fala inicial, né? O que é o grosso que está presente em cada tempo é saber que o ser humano do seu tempo naturalmente vai se opor ao evangelho. Paulo deixa claro isso, né? Hoje, o ser humano continua se opondo ao evangelho. Talvez não com as mesmas ferramentas que se utilizavam no primeiro século, tá? Mas com ferramentas talvez hoje elaboradas, que a gente, né, e o Lucas trouxe bem, seja por uma ideia de conforto, né? Uma proposta relativista, né? Nós, de certa maneira, quando o cristão afirma que
pela Escritura, somente Cristo salva e não há outra religião salvadora, né, que é presente no seu testemunho, nos seus fundamentos. Né? O que nós temos, né, pelo testemunho bíblico, ou seja, até quando nós falamos de religiões, né, tem na instrução bíblica, você tem as religiões da lei, ou seja, de um modo explícito ou velado, o ser humano, para alcançar a paz com Deus, precisa fazer alguma coisa. Né? Ele precisa cumprir algum sacrifício, algum ritual, cumprir alguma tarefa para satisfazer a paz com o Criador. Né? E a fé cristã, eu vou dizer, a fé cristã genuína, tá? Que até mesmo dentro de grupos que se afirmam cristãos, né, há esse caminho de que você precisa cumprir, ainda que seja uma parte dessa satisfação. Cristo cumpriu, beleza, mas você tem que cumprir a sua parte também. Né? E isso Paulo já batia desde o primeiro século. Né? Nós estamos corrompendo a genuidade do Evangelho. Cristo nos salvou por graça através de Cristo Jesus. Né? E esse é o dom precioso que não pode ser alterado. Né? É o grande labor, o Lucas citou aí, né? Conhecer, ler Evangelho. Né? Tem até um livro inteiro da nossa igreja que fala sobre esse tema. É entender isso. Como é que nós, muitas vezes, ainda que com boa vontade, caímos no risco de perverter o Evangelho quando nós queremos colocar a nossa contribuição para a salvação. Né? Há um relativismo religioso, há uma ideia de que podemos satisfazer de alguma maneira a paz com Deus através das nossas obras. Né? Isso tudo são chamados de religiões da lei. Ainda que recebam o símbolo, né, ou a insígnia de igreja evangélica. Os evangélicos, de fato, são aqueles que reconhecem e precisam, nesse sentido, se negar continuamente e se colocar aos pés de Cristo, reconhecendo como o único Senhor e a suficiência da sua salvação em Cristo Jesus. Esse é o desafio da igreja de todo o tempo. E nosso, né, mesmo luteranos, nós precisamos voltar de novo à Escritura e assim, Senhor, né, nós pregamos semana passada, né, o texto ali de Gênesis, né, o sacrifício de Isaac. Senhor, grato porque não é o meu sacrifício que me reconcilia com o Pai, mas o teu sacrifício. Né? Tu me livraste, tu me mantiveste, ou me mantens nessa família, né? Não pelo meu sacrifício, mas pelo teu sacrifício renovado, válido, perpétuo. Né? E isso está onde? Está no culto. De novo, é o testemunho da igreja no culto. Né? O pastor pastor Bruno tem trazido isso nos estudos, nas pregações também aí em Duque de Caxias, que é a importância, o valor do testemunho do culto cristão, centrado na palavra, meios da graça, Cristo como, né, o foco principal da nossa mensagem. Seu Antônio, acho que ia falar, né, seu Antônio? Ou não? Não. Tá. Então deixa eu seguir aqui. Deixa eu voltar, perdão. Quais são os fundamentos da igreja de Cristo? Né? Lucas. Pastor Lucas? Não, desculpa, foi um ato falho. Quais são os fundamentos da igreja de Cristo? Bom, olhando para o texto, os fundamentos da igreja de Cristo, né? Palavra, ensino, né? O ensino dos apóstolos, palavra, né? Santos sacramentos, né? Onde a igreja se conservava íntegra, né? E também os meios da graça ali como o batismo, a inserção de novos membros, né? O testemunho cristão na sociedade em que está inserida. Né? Até a ideia de um testemunho particular, um testemunho individual, não um testemunho coletivo, mas também, né? Aqui, quando a gente vê a igreja expandindo, é porque esses cristãos estavam vinculados ao testemunho que haviam recebido dos apóstolos. Ele acrescenta mais aqui, deixa eu ver, passar mais um ponto. Podemos perceber que a estrutura da igreja primitiva estava relacionada com os deveres essenciais, que eram anunciar a palavra, animar a comunidade,
assistir aos pobres, e vemos nos primeiros cristãos um retrato da igreja que temos como sonho. A Escritura nos apresenta um grupo unido que vivia em oração. Os que creram em Cristo eram fiéis à escuta da palavra de Deus, à oração e ao partir do pão. Continua. Lutero, segundo o pastor, Lutero afirmou que é na pregação da palavra, na comunhão, no partir do pão e na oração que se reconhece a Igreja de Jesus Cristo. É importante que todos nos esforcemos para que a nossa vida diária seja coerente com a nossa fé e testemunho, que andem de mãos dadas. Eu tentei colocar há pouco, ou seja, mesmo que eu possa incorrer no risco, mesmo estando numa igreja que traz um selo confessional, de no meu testemunho, na minha vivência particular, eu estar abraçando uma teologia estranha. E talvez esse seja, não sei se eu compreendi perfeitamente, mas assim, a fala do Lucas, ela se torna relevante nesse aspecto, de que muitas vezes hoje, pela difusão de conhecimento, de informações que são colocadas ao nosso redor, aqui agora eu acrescento, já sabendo de uma inclinação humana para as religiões da lei, ou seja, essa tentativa de contribuir de alguma maneira para a aceitação do Senhor, que nós corremos o risco de, por vezes, estar numa igreja confessional, mas no nosso testemunho sermos uma seita. Quando nós vemos uma teologia relativista permeando o nosso estudo particular. Então a importância da comunhão, voltando aqui de novo, a importância da comunhão da igreja, onde se senta em torno da palavra e estuda e compartilha dúvidas e volta de novo o olhar para a Escritura e o testemunho apostólico, isso auxilia para que nós forjemos uma fé autêntica, e que seja perseverante. Como ele fala, acrescentando aqui mais um ponto. Se não for assim, diz o pastor, poderemos perder o crédito das pessoas com as quais convivemos. O apóstolo Paulo aconselha: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, sejam solidários com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Seguindo, mais uma pergunta que ele traz. Olhem para a congregação. Tentem identificar como é proclamado o evangelho, que é poder de Deus. Identifiquem pessoas da congregação que conheceram o evangelho e foram acrescentadas à família da fé. Por quais meios foram alcançadas? Hoje, de maneira providencial, nós temos aqui um grande número. A maioria aqui dos que estão no nosso estudo não são, digamos, luteranos de berço. São luteranos que chegaram a essa confissão de fé por leitura, por uma caminhada, uma jornada, entre outras confissões também. Então, como é que conheceram o Evangelho e foram acrescidas a essa família da fé? Vocês têm a palavra. Antônio? Oi? Gostaria de falar? Não. Pessoas da congregação que conheceram o Evangelho e foram acrescentadas à família da fé. Bom, eu conheço o Lucas desde 2017, Lucas? Essa caminhada ali da instrução, já vinha, até se você quiser pode falar um pouco, mas já vinha de uma inquietação, um inconformismo com o que era aprendido, com o que você via na Escritura e depois
foi se achegando, né? Agora eu deixo você falar dessa caminhada, 5 anos já na Igreja Luterana. Ih, rapaz, momento de testemunho, hein? Olha aí. Jornada da fé. Então tá. Boa noite a todos. Quem me conhece, boa noite. Quem não me conhece, boa noite novamente. Sou o Lucas da comunidade Cristo do Duque de Caxias. Então vou resumir brevemente o que é a minha jornada na fé. Eu venho de aqui no sentido luterano, de seita, né? Pentecostal não confessional, ou seja, é um pentecostalismo que não faz parte desse ramo histórico aí da Assembleia de Deus, Madureira, esse tipo de coisa. É um pentecostalismo não confessional, que não segue dogma, etc. Era uma coisa muito mais empírica, né? É até distinto desse pentecostalismo genérico que se abre porta de barraca. É diferente, é um pentecostalismo diferente, mas ele é não confessional. E se falava muito sobre a questão do retorno às escrituras, retorno à igreja primitiva, aos dogmas da igreja primitiva, etc. e tal. E isso me gerou um problema quando eu comecei a levar a religião cristã a sério, né? Eu cresci na igreja, essa igreja não era Pedro Batista, igual a igreja luterana, que se batiza crianças. Fui batizado em 2016, então o batismo é bem recente na caminhada do Evangelho. E quando eu fui voltar à igreja primitiva, então a gente tem que olhar a história da igreja, né? Então, o que a gente tem de história da igreja? A gente tem os escritos dos padres da igreja, né? Que, inclusive, no movimento protestante, é tratado com ojeriza, porque é catolicismo romano. Então, eu fui perdendo esse preconceito, que eu entendia que não fazia parte do cristianismo. Bem, se faz parte da história da igreja, a igreja não surgiu comigo, não surgiu com a igreja da minha família de 10 anos, não. É uma coisa milenar. Eu tive essa humildade de correr atrás e ver símbolos como os sinais da cruz, que a gente é instruído a fazer no catecismo menor, esses pequenos traços, a liturgia, principalmente, né? Com o tempo eu fui entender depois, mas a gente que nasce no meio protestante, a gente aprende a gostar do Lutero. Então, o Lutero sempre foi o cara para mim, né? Então, eu entrei no calvinismo, tive uma decepção com o calvinismo, quase fui ateu por causa do calvinismo, deixei o calvinismo. Aí me apresentou um amigo meu, ele me apresentou uma obra selecionada sobre justificação. Aí ali foi, vamos dizer assim, eu falo que não foi a Yelbe, não foi ninguém, foi o Lutero que me trouxe para o luteranismo, foi o próprio Lutero que me ganhou, mesmo depois de meio milênio. E aí eu entrei na igreja luterana, foi um choque, porque foi um contraste litúrgico muito grande, mas eu tive a humildade de reconhecer e falar, não, é uma coisa que veio antes de mim e eu só tenho que entender. Se está aqui é porque tinha que estar. E aí eu fui conhecendo a igreja, fui me reunindo, até comentei até um pouco no espaço da liderança da juventude, né, para um pouco da minha caminhada, que no meio onde eu estava, você tinha uma ojeriza, a pessoa da teologia, né, a famosa a letra mata, o espírito vivifica, esse tipo de coisas, essas máximas tomavam conta. E na igreja luterana a gente via o extremo oposto, né? Doutor, gente que é PhD em filosofia, gente que é mestrado, e gente que está atuando na área da educação, na área da saúde, na área da ciência. Eu fico embaixo do cara, nossa, sabe? Tipo, aí quando você vai ler o comentário do Dr. Lutero no prefácio catecismal, ele fala, ó, se é necessário você ler 1000 livros para poder debater com o diabo, você vai ler os 1000 livros. Então, era exatamente o oposto do que eu tinha, que é a romantização da idiotização, sabe, esse tipo de coisa. No luteranismo se fala, você vai ter que estudar. Não é à toa que na Alemanha a fé luterana ela ganhou contraste aí com a criação de universidades, escolaridade. Se não me engano, o Melanchthon, ele é patrono da educação na Alemanha, uma coisa assim, se não me equivocado, né? Mas, enfim, eu sei que Lutero ele tem uma importância na Alemanha como Dante Alighieri teve pro idioma gramatical, e Melanchthon ele tem uma importância na área da educação. Agora, como é que se encaixa isso? Não me lembro direito, tem muito tempo que eu chequei essa informação. E tá eu aqui, né? Eu sou uma criancinha, né? Tratando de temporalidade da fé luterana, sou um bebezinho ainda, tô começando a engatinhar, mas a cada dia mais que eu estudo, mais eu amo essa confissão de fé, e eu não consigo me encontrar em outra senão na igreja luterana. E é claro, como todo luterano, tive minhas crises de fé,
que luterano que não teve crise de fé, esse aí. Mas, enfim, é natural, faz parte do crescimento de cada um. E é isso aí. Esse é o meu pequeno testemunho, a breve jornada de fé. Obrigado, Lucas, né? Então, por quais meios foram alcançados? Foram alcançados pela palavra, pelo batismo, pela Santa Comunhão, né? A valorização pelo estudo, não que seja o estudo quem nos justifica, né? Mas o conhecimento ele está dado por Deus como uma ferramenta para o bem comum das pessoas, né? Se valoriza, eu acho que assim, né? É importante, como você mesmo falou, algumas pessoas dentro do grupo, né, do luterano que é doutor, tem conhecimento, tudo mais, mas a fé salvadora ela é simples, como o próprio Lutero afirmava, né? A salvação está na boca de uma criança, né? Você crê em Jesus Cristo? Eu vou repetir aqui, me permita, né, Alex, aquele testemunho da tua menina no dia do batismo, né? 5 anos de idade, a alegria de ser recebida no santo batismo, né? E pergunta, você quer ser batizado? Quero, né? Você crê que Jesus é o seu Salvador? Creio, né? Não é de novo a racionalidade que vai confirmar se ela está... Não, é o Espírito Santo quem confirma que ela está salva, ela está nessa família, né? E quem de fato dá esse meio de conectar é o próprio Espírito, né? É na simplicidade, né? Eu acho que valorizar o conhecimento, o estudo, como essa ferramenta de poder trazer de uma maneira simples, né? O Lucas já deve ter me escutado falar isso, né? Ser simples não significa ser pobre, né? Mas demanda de uma habilidade de tornar conhecimento de grandes escritores palatável, né, apreendido pela Gabriele, por exemplo, né, por uma criança de 5, 6 anos, por um senhor que talvez não teve oportunidade, como outros, né, de estudar, porque ele teve que demandar aí do seu tempo com outras obrigações, né? Então, entender de todas as ferramentas que Deus nos dá, a língua, o conhecimento, né, é um modo de nós acessarmos e também compartilharmos esse evangelho, né, que continua sendo simples, né? E embora a gente possa estudar muito, diz Paulo, né, continua sendo o poder de Deus para a salvação, né? Para os entendidos como os gregos, né, era loucura, porque não cabia no arquétipo lógico deles, né? Para os judeus, né, era vergonha. Então, para quem está fora, né, para quem está sem o Espírito Santo, não consegue se maravilhar com a boa notícia do Evangelho, né? E é só o Espírito Santo quem nos convence disso. Lucas? Ressaltar uma máxima que o Lutero fala, eu aprendi isso daí com o Moacir, foi numa das aulas que ele teve com os pastores lá de Missouri, que ele falou assim, uma máxima, se não me engano está numa Luther Works, que ele fala assim, um bom pregador, e o Walter ele traz isso de novo no Evangelho, que assim, um bom pregador, ele sabe que ele está pregando para príncipes, para nobres, para aristocratas, para plebeus e para camponeses. Um bom pregador, ele consegue falar do Evangelho para todos esses. E como é que ele consegue fazer isso? É simples, ele tem que focar na pequena mariposa que está no fundo da catedral. Se ele focar nessa mariposa, se a mariposa conseguir entender o Evangelho, todo mundo que está ali entendeu. E foi assim que eu cheguei, sabe? Que o apóstolo Paulo fala, se não me engano, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Justamente, os meios da graça sendo colocados aí. É aquele livro lá, né? O nome do livro é Evangelização da Igreja Primitiva. Quem quiser aí pesquisar aí, vai achar. O símbolo é um cristograma, né? Um quirô. Vocês vão ver aí, capa branca e tal. E fala justamente sobre essa questão da fé, né? E, novamente, o dogma colocado a posto aí, enfim, não sei. Valeu. Colocando aqui, então, a parte já final, né? Indo para as conclusões. O Evangelho, então, é o poder de Deus e por ele o Espírito Santo trabalha, né? Assim a igreja vive e proclama a palavra de Deus. Nunca podemos nos envergonhar do Evangelho, porque, de novo, ele é o poder de Deus para a salvação.
não é um produto qualquer, né? Mas é o poder de Deus a serviço da sua graça salvadora. Tá? É força de Deus para resgatar, para recuperar, para buscar, para atingir, transformar, vivificar, reerguer, solidificar a vida do ser humano. E esse poder salvador se baseia na obra de Cristo, ou seja, não há outro fundamento. Né? De novo, a obra de Cristo na cruz, o seu amargo sofrer e na sua vitoriosa ressurreição, que garantiram para todos o favor de Deus. Então essa é a conclusão que o pastor Éder traz aqui para nós, de uma maneira bastante concisa e tudo aquilo que nós já conversamos. Né? Mais alguém gostaria de trazer umas palavras finais? Se não, nós chegamos aqui ao final desse momento de... Opa, alguém chamou aí. Por favor, tome a palavra. Alex. Oi, pastor. A Gabi, sim. Eu queria falar com o senhor. Tá? Tenho tudo querendo falar. Aí Por favor. Fale comigo, Gabi. Calma, chega mais perto para eu poder te ouvir melhor. Vai, canta pra eles ouvirem. Eu quero cantar uma música pra vocês. Vai. Grande mestre, consolador, teu poder em nós se mostre, regenerador. Muito bom! Resumiu uma palavra de gratidão do que nós acabamos de ouvir hoje. Qual é o poder o poder do Evangelho? Aqui está o poder de Deus para a salvação. É Deus agindo através dos seus meios. Então, grande mestre, bom consolador, o teu poder em nós se mostre regenerador. Olha, como eu disse, é da boca das crianças que vem o Evangelho também. Ela tava alto querendo falar isso, né? Cantar, não, deixa eu cantar, não, espera acabar de falar, espera o final. Isso. Só para ela cantar aí. Ela aprendeu essa música e queria muito cantar. Né? Que legal, Gabriele, que legal mesmo, parabéns, né? Continua, eu sei que você está estudando aí com seu pai, você já começou a estudar com o pastor Bruno, teclado, daqui a pouco eu gostaria de ouvir, daqui a uns tempos, você tocando esse hino também, que é muito bonito, né? Grande mestre, bom consolador. Nós queremos então cantar, meus irmãos. Oi. Muito obrigado. Muito obrigada. Por nada, Gabriele. Vou trazer um hino para vocês, então. Um hino, Como é Bonito, Senhor, Te Agradecer. Senhor, cada manhã te agradecer, mais uma vez teu amor vem me chamar para viver.
Muito bem. Nós queremos falar com o nosso Deus em oração. E convido vocês aí também que, por favor, inclinem suas cabeças, né? E em unidade com o Espírito Santo, nós apresentemos ao nosso Deus nossos agradecimentos e também as nossas petições. Amado Pai Celestial, graças te damos por vir ao nosso encontro, por meio da tua palavra, Senhor. Esta palavra que é poder para a nossa salvação e a salvação daqueles que ao nosso redor precisam ouvir o teu evangelho. Senhor, que por meio de nós, o teu Santo Espírito, a tua palavra seja proclamada e que muitos possam ser acrescentados, Senhor, para a salvação eterna. Abençoe o trabalho em nossas congregações, toda a membresia, todos os membros, parte do teu corpo, Senhor, não apenas os pastores, mas aqueles que a quem tu chamaste como sacerdotes santos pelo batismo e pelo estudo da tua palavra, para serem testemunhas como foram Felipe, como foram Estevão, como foram tantos homens e mulheres ao longo da história, porque tiveram suas vidas transformadas pelo poder do Espírito e não puderam conter-se calados e inertes em meio à necessidade urgente da sua época, do seu tempo, como também nós vivemos essa urgência. Senhor Deus, assim como esta palavra chegou até nós, permita-nos também compartilhar com o nosso semelhante. Assim como agiste pelo Espírito Santo na vida dos primeiros cristãos, também usa a nossa vida, Pai querido, para a salvação daqueles que carecem do perdão que somente Cristo Jesus pode oferecer. Queremos ser, Senhor, instrumentos das tuas mãos. Abençoe também, nós te pedimos, as nossas famílias em união, em perdão mútuos, e que possamos, Senhor Deus, a exemplo dos primeiros cristãos, viver uma vida de comunhão, compartilhando daquilo que temos com aqueles que estão carentes, necessitados, que sofreram e estão passando, Senhor Deus, por perdas e lutos, seja nos bens materiais, devido às chuvas, inundações, deslizamentos, seja, Senhor Deus, pela perda de entes queridos que tanto lhes compunham a vida. Que a mensagem da ressurreição, que a mensagem da tua vinda derradeira seja o motivo de esperança, de perseverança e de reerguerem suas vidas para um testemunho e para a salvação. É em nome de teu amado Filho Jesus Cristo, de quem em unidade oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem.